nas escolas chamada O Bife. Ele não está nem aí, está tocando, tranquilo. A mãe desesperada, cadê o menino? Quando escutou o barulho, todo mundo olha para o palco, aquela loucura, aquele frenesi. Seguranças vêm, tira esse menino daí. Quando vão chegar perto, o Paderewski surge atrás da cortina e diz, deixa ele aí. Todo mundo senta, aquela reverência, o grande pianista. Ele senta do lado do garoto e fica, continua. E o garoto vai continuando, ele vai tocando em cima. E faz variações tão extraordinárias que se torna o disco mais vendido dele na Europa, chamado Variações sobre o Bife. A mãe chega em casa e escreve em seu diário, obrigado Deus, porque aprendi a maior de todas as lições. Eu, quando vou orar, quando vou cantar na igreja, eu sei que eu sou frágil, que eu sou pequena, que eu não consigo chegar perto. Eu faço um bifezinho mal passado, mas o Senhor olha para mim, gosta do meu piano, senta do meu lado e faz arte. O Senhor faz arte com aquilo que eu tenho. O meu pouco toca o teu coração, o meu pequeno acerta a tua alma. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor que clamava, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, pode sentar. Um escritor chamado Samuel Chadwick disse uma frase poderosa. Ele disse que homens e mulheres flamejantes são invencíveis, porque o inferno estremece quando Deus incendeia homens e mulheres. Não dá para fazer missões sem ser atingido pelo fogo de Deus. E eu vou dizer uma coisa muito séria aos irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde é muito fácil a gente deixar que a mesmice religiosa prenda a gente no templo. Há muitas pessoas na igreja que fazem parte do grupo da idolatria do templo. Eles são crentes aos domingos, mas não entre os domingos. Eles fazem parte de um movimento igrejeiro, acostumaram a isso, tem cheiro de mofo da teologia. O que Deus procura de você e em você aqui hoje é sacudir seu mundinho perfeito e fazê-lo entender que a glória de Deus quer flamejar você, deixar você com o cheiro da graça, pegando fogo verdadeiramente, para impactar essa sociedade, essa cidade e essa nação para a glória de Deus. Não estamos mais em tempo de palmas, mas em tempo de lágrimas. Não estamos mais em tempo de fazer parte de um movimento religioso qualquer. Você não cansa, irmão, de vez em quando, dos mesmos hinos, os mesmos cultos, as mesmas coisas, as mesmas falas, as mesmas línguas, os mesmos estilos. Deus está chamando a igreja para um novo tempo, e isso está acontecendo nesta igreja. Um novo tempo de Deus está instaurado. Faça parte de um momento novo de Deus. Essa noite é noite especial para você que nunca mais chorou, chorar de novo. Para você que não teve mais acesso à graça de Deus, possa novamente ser impactado pela glória de Deus. Saia daqui hoje com a sua maquiagem borrada, de tanto chorar perto do altar de Jesus. Há uma presença de Deus muito forte aqui nesses dias. E só quem tem sintonia com Deus sabe o que é isso. Eu estava lendo a história de um homem, presta atenção nisso. Ele era chefe da FUNAI, que trabalha com índios. E teve um congresso da FUNAI em São Paulo, há uns anos atrás.
E um chefe de uma tribo foi convidado a participar desse congresso. E ele chegou no congresso com seus cocares, seu jeito de índio, roupa de índio. Participou do congresso inteiro. Chegou num dos dias, no final assim, o chefe da FUNAI olhou para ele, fez uma certa amizade e disse: eu vou pregar uma peça nele, vou fazer uma brincadeira com ele. Pegou ele e levou aquele chefe para conhecer a Praça da Sé, centro de São Paulo, só que levou numa segunda-feira, 5:30 da tarde. Quem conhece São Paulo sabe o que é isso. Praça da Sé, 5:30 da tarde é terrível. São Paulo tem um trânsito tridimensional. Você tem muita gente embaixo no metrô, muita gente em cima na rua, e o segundo maior trânsito de helicópteros do mundo. Então você tem gente em todos os ângulos. E o índio ficou desesperado na praça, aquele barulho, aquele monte de gente, ele não sabia o que fazer, até que ele parou, fechou os olhos, respirou fundo. Ficou um tempo parado, de repente ele abriu os olhos, olhou para o chefe da FUNAI e disse: estou ouvindo um grilo aqui nessa praça. E o chefe disse: o cara é mais doido do que eu, né? Tentei pregar uma peça nele, o cara está... Onde já se viu ouvir um grilo numa praça dessa hoje? E ele começou a procurar pelos canteiros que ali existem e achou um grilo. E mostrou para o chefe da FUNAI, todo impressionado, disse: olha que lindo. E o chefe olhou para ele, bateu palmas e disse: fantástico, esplêndido, nunca vi nada igual. Você poderia me dizer como é que você conseguiu isso? É mágica? Ele disse: é simples. O senhor tem algumas moedas? Ele disse: tenho. Pegou algumas moedas, deu na mão do índio, ele jogou para cima. Elas bateram no chão, rolaram, e as pessoas que estavam perto já abaixaram para pegar rapidinho. E ele disse: esse aí é o segredo. Vocês estão conectados com os sons da moeda, são escravos do dinheiro, vivem para cima e para baixo a todo momento, não param nunca, não tem paz, não tem família, não tem alegria, não tem sossego, vivem olhando para o chão. Se cair no chão vocês vão junto. Eu não, eu vivo com os sons da mata, eles me habitam, me pertencem. Se eu fechar os olhos eu trago tudo, são minha memória genética, eu existo para eles, eles existem para mim. É a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje nesses dias. Quem tem sintonia com Deus sente a graça se movendo por todos os ângulos da igreja. Quem não tem fica morto, olhando para um lado ou para o outro. Deus está te chamando hoje para entrar nesse movimento e sentir a graça de Deus te impactar e arrebentar as cordas do teu coração. Irmãos, o que Deus ainda vai fazer aqui é muito forte ainda. Porque Deus nunca começa um processo e deixa pela metade, Ele vai até o fim. Sabe o que é mais interessante? Esse texto que eu li, eu fiz questão de ler isso, porque esse texto aponta para o que existe antes da missão. Ninguém faz missão sem antes passar por um avivamento pessoal. Começa por um avivamento pessoal. E aqui hoje começa por uma espécie de surpresa divina. Há muita gente que entrou aqui hoje sem nem ter ideia do que Deus faria com você quando passou daquela porta para dentro. Porque todo encontro com Deus é perigoso, você só sabe que chega, não sabe se sai. E hoje você está entrando de um jeito e vai sair de outro, porque o Espírito Santo vai te abraçar aqui essa noite, e você vai sair experimentando uma graça inigualável, indizível, daquela que só existe uma vez na vida, para você nunca mais esquecer. Encontro genuíno com Deus. Nenhum avivamento pessoal pode existir sem que homens e mulheres estejam em chamas. Tudo passa pelo fogo, um fogo que consome, que arde, que ilumina e daí purifica. Não é um fogo de oba-oba. Olha para mim, eu não estou aqui produzindo um fogo de oba-oba, de movimentos e congressos que existem por aí afora. Eu não estou aqui como alguém que vem para fazer você movimentar, chorar e acontecer. Muito pelo contrário, é um fogo genuíno que nasce da palavra, queima por dentro, mexe no caráter e gera uma nova vida. Um fogo que faz você ficar de pé ao invés de deitado. Eu acredito que o Espírito Santo, se te encher aqui, você é capaz de cair no chão. Mas acredito que quando levantar, mudou de vida. Não mente mais, não é mais corrupto. Porque o Espírito que te encheu não te deu um arrepio passageiro. Mudou tua história. Veio para morar com você na sua casa e habitar a sua tenda. É um espírito de comunhão, de fraternidade, de estar juntos. Eu estou extremamente feliz, irmãos, por participar desse momento. Porque eu entendo esse momento histórico aqui. E eu louvo muito a Deus pelo que está acontecendo nesses dias aqui. Para mim é fundamental isso. Porque um dos motivos pelos quais eu venho orando a vida inteira é por um avivamento na igreja. E eu começo a sentir pequenos focos dele. É como quem sente o murmúrio do vento antes de senti-lo de verdade. Se você é um daqueles que está cansado e toda vez chega no culto, Deus faz alguma coisa, quem sabe
não está começando um processo divino. E esse processo divino vai te atingir aqui essa noite, para você sair com o coração flamejante, encharcado de graça, querendo atingir tudo e todos, voltando para o primeiro amor. Acerta o retrovisor da tua vida e enxerga o primeiro amor. Volta para lá, porque é lá no primeiro amor que Deus levanta as nossas bases e as nossas essências. Eu estava olhando na Bíblia, a Bíblia é feita desses encontros com Deus. Moisés tem um encontro com Deus em Midian, a sarça, o fogo. Diante daquele encontro ele tem que tirar as sandálias. Aquilo fica tão marcado na vida dele que nos escritos de Moisés existem 104 ocorrências do radical hebraico Kadosh, santo. Ficou marcado na vida de Moisés. Depois você vê, por exemplo, João na ilha de Patmos, na Grécia, também tem uma visão do santo. Ele escreve em Apocalipse 1, 14 e 15, seus olhos eram como chamas de fogo e os seus pés como bronze numa fornalha ardente. Isaías entra no templo majestoso de Israel, chorando a morte do rei. Quando entra lá, encontra com Deus. Aí eu fiquei pensando, Moisés numa sarça, Isaías num templo majestoso, João num exílio. Ou seja, o santo está em todo lugar. Você pode ter um encontro com o santo de Deus aqui, pode ter um encontro em casa, na cozinha, no banheiro, no quarto, porque o santo está em todos os lugares e atinge a todas as pessoas. Um encontro com Deus não escolhe lugar, Ele está acima de tudo. Essa noite Deus veio encontrar com você aqui, encontro, cara a cara, face a face com Deus, que não vem para destruir, mas para sarar. Você sabia que na igreja tem muita gente que tem medo de ter um encontro com Deus desse nível? Porque ele sabe que encontros com Deus desse nível geram perdas. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, tem que deixar de lado o orgulho, a autossuficiência, que sem a suficiência de Deus vira deficiência, como eu disse hoje de manhã. Diante de um Deus que mexe com a vida da gente, a gente abre mão de tudo. Eu acho estranho que C.S. Lewis escreveu que no momento que o crente canta é o momento que ele mais mente. É verdade. Geralmente a gente canta, abro mão de tudo, mas não abre. Vou onde o Senhor me enviar, não vai nem do outro lado da rua. Somos corpo assim bem ajustado, descendo o pau no irmão. Vamos evoluir hoje para além da letra. Bota a máscara de mergulho, mergulha fundo, vai lá embaixo, deixa o Espírito Santo colocar o peso da água do céu sobre você, para você se sentir tão cheio da graça de Deus, que não consiga mais cantar mentiras, mas verdades da fé, a tal ponto que você esteja vivendo cada frase dessa, e poder dizer com todas as letras, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele se levantou e olha para mim, e me pega pela mão e me transforma num outro encontro, a partir do olhar de Jesus. E tem mais ainda, Moisés é um ex-príncipe, se é que existe isso. Era príncipe no Egito, aí deixa de ser príncipe, vira assassino, fugitivo, cuidando de ovelha do sogro num deserto qualquer da vida. Tem situação pior? Esse é Moisés. Isaías já está lá no templo, extraordinário, profeta da elite, homem de um hebraico tão rebuscado que até hoje os textos de Isaías são estudados nas academias pela perfeição da linguagem. Então você tem um ex-príncipe assassino fugitivo, você tem um profeta da elite que fala muito bem, teólogo profundo. Aí você tem um João que é um velho condenado, que está tendo um monte de revelações numa ilha qualquer da vida. Ou seja, o santo se revela em todos os lugares e se revela a todas as pessoas. A configuração é do santo, ele atinge qualquer um. Hoje aqui ninguém pode dizer aqui dentro que não pode ser usado por Deus. Deus pode usar você, pode usar a mim, pode usar as irmãs, pode usar qualquer um, porque o Espírito Santo é quem escolhe o instrumento e o vaso. Ele é que é o dono da obra, Ele é que é o Senhor da vida, Ele quem faz. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Deus só procura gente que esteja à disposição, gente que queira fazer alguma coisa. Os pregadores puritanos tinham uma frase que eu gosto muito. Eles diziam, Deus só se manifesta onde sua presença é desejada. Você deseja Deus? Irmão? Se Deus hoje não te der nenhum milagre, não responder nenhuma oração tua, mas for andando a pé para casa, você vai feliz. Caminhe com Deus aqui hoje, sai daqui abraçado a Ele, andando com Jesus, experimentando todas as forças que existem no abraçar com Ele, em andar com Jesus, em ser apaixonado por Deus. Precisamos ser apaixonados por Deus. Precisamos fazer qualquer coisa aqui dentro para a glória de Deus, pura e simplesmente para a glória de Deus, porque a gente é frágil, a gente é pequeno, a nossa vida é uma vida estranha diante da grandeza de Deus. Eu estava lendo uma história que mexeu muito comigo, de uma mãe que colocou seu filhinho para estudar piano, 5 anos o garoto, e ela sonhava que o menino fosse um grande pianista lá na Europa. Então um dia ela vai assistir um concerto de um grande pianista chamado Paderewski, e ela leva o garoto para assistir aquele show.
o concerto. No afã de chegar mais cedo, pegar um dos primeiros lugares, ela vai bem mais cedo, fica lá com o menino, pega o programa da peça, fica sentado ali observando. O povo vai chegando, a coisa vai enchendo, de repente ela olha para o lado, cadê o garoto? 5 anos, é difícil segurar. O menino subiu no palco e sentou no piano do Paderewski. Coisa de criança, por isso que Deus gosta de criança. Porque a gente fica adulto e fica adulterado também. Chato, é ou não é? Criança é uma benção, é tremendo. Brinca com qualquer um, se não gostar de você, fala, é ou não é? Você já deu um presente para uma criança que ela não gostou? Ela acha ruim, vira as costas e sai fora, é ou não é? Não existe a hipocrisia do adulto no mundo da criança. O menino subiu no piano do Paderewski e começou a tocar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e volta. Uma musiquinha que era aprendida nas escolas chamada O Bife. Ele não está nem aí, tá tocando, tranquilo. A mãe desesperada, cadê o menino? Quando escutou o barulho, todo mundo olha para o palco, aquela loucura, aquele frenesi. Seguranças vêm, tira esse menino daí. Quando vão chegar perto, o Paderewski surge, atrás da cortina, e diz, deixa ele aí. Todo mundo senta, aquela reverência, o grande pianista. Ele senta do lado do garoto e fica, continua. E o garoto vai continuando, ele vai tocando em cima. E faz variações tão extraordinárias que se torna o disco mais vendido dele na Europa, chamado Variações sobre o Bife. A mãe chega em casa e escreve em seu diário, obrigado Deus, porque aprendi a maior de todas as lições. Eu, quando vou orar, quando vou cantar na igreja, eu sei que eu sou frágil, que eu sou pequena, que eu não consigo chegar perto. Eu faço um bifezinho mal passado, mas o Senhor olha para mim, gosta do meu piano, senta do meu lado e faz arte. O Senhor faz arte com aquilo que eu tenho. O meu pouco toca o teu coração, o meu pequeno acerta a tua alma. Será que você pode mandar para Deus um glória, um aleluia, um bife? É o Espírito Santo mexendo na intimidade. O Espírito Santo transforma em arte aquilo que a gente faz pequeno. Diante da santidade de Deus a gente é pequeno. Por isso eu quero mostrar aos irmãos algumas coisas à luz desse texto, para a gente sair daqui hoje transformados por Deus. Em primeiro lugar, é preciso ter coragem para abandonar a autossuficiência. O versículo 5, onde eu li, o texto vai falar disso. Eu gritei, ai de mim, porque eu estou perdido. A primeira toxina, a primeira impureza que o Espírito queima em nós é a crosta do orgulho, da autossuficiência. E eu escrevi aqui, ó, Deus não trabalha com espírito altivo, mas com gente chão, gente com cheiro de pó, gente com jeito de barro, cicatrizes de humanidade, gente pequena, gente que erra, que troca a mala pesada de uma mão para outra, joelho vacilante, gente que tem dia que só pela graça, que tem enxaqueca, gente que ainda erra, que ainda desafina, que ainda falha, gente que clama porque precisa de Jesus, gente que é carente. Eu fico muito preocupado quando eu chego em alguns lugares e as pessoas, eu tenho a sensação de que Deus, se quiser, pode entrar, senão Ele não é bem-vindo. Eu não sei você, mas eu não quero ficar numa igreja onde Jesus não possa entrar. Porque Ele é tudo. Se Ele está aqui, o culto vale. Porque o culto é para Ele. Só tem um membro na plateia, Cristo. É para Ele que a gente canta, é para Ele que a gente toca. É por Ele que eu ministro aqui hoje. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Ele nos sustenta. E esse sustentar de Deus ainda nos faz estar vivos mais um dia. É só por causa da graça de Jesus que você está aqui hoje. Diante da soberania de Deus, Isaías dá um brado, ai de mim. Sabe o que nós precisamos essa noite? Redescobrir a santa perplexidade. Gente que chega diante de Deus e dá um grito, ai de mim. Eu acho engraçado que diante da visão que Isaías tem de Deus, ele não sai pulando. Ele não sai extraordinário, detonando tudo. Quando ele tem uma visão de Deus, a primeira coisa que ele percebe é o quanto ele é miserável. Eu não vim aqui hoje passar a mão na sua cabeça e dizer que você é o máximo e que o céu sem você não vai ter graça. Eu vim dizer que diante de Deus você é pecador, carente da graça, precisa de Jesus e está morto e precisa de vida. Essa palavra machuca, mas sara. Ela abre o seu coração, arranca a máscara. Ela faz você entender que diante de Jesus a gente é frágil, a gente é pequeno, mas Ele é tudo. E nele a gente pode ser alguma coisa. Através dele a gente pode ser alguém. O que me chama a atenção em Isaías aqui é que ele não assume uma postura de quem só fala para o povo. Ele se inclui no processo. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A mesma lógica nos contém. Sou feito da mesma configuração do povo. Não sou um profeta que sobe no púlpito para destruir o povo. Eu não vim aqui, a lógica de Isaías, eu não sou um profeta que vem aqui para espancar a noiva de Cristo. Muito pelo contrário, eu faço parte dessa mesma massa. Eles pecaram, eu também peco. Eles erraram, eu também erro. Por isso que diante da santidade de Deus, ninguém fica longe. Todo mundo é inclusivo no pacote.
Você está aqui hoje porque o Espírito Santo sabia de você ser especial. Eu louvo a Deus por você que está sentado aqui hoje. É sinal que Deus, na sua soberana sabedoria, sabia que você precisava estar aqui hoje para ouvir essa palavra e ser impactado. É porque você é a aposta de Deus para hoje. Deus ainda acredita em você. Deus ainda acredita em você. Isaías entra no templo, dá de cara com uma coisa que muda a vida dele para sempre, a santidade. Tanto é que em todos os profetas da Bíblia eles têm uma inflexão. Quando eles vão profetizar, eles dizem: assim diz o Senhor. Isaías é o único que muda. Ele diz: assim diz o santo. Ficou marcado para ele a visão da santidade. O santo falou: assim diz o santo. Santidade não tem a ver com cara fechada. Santidade não tem a ver com desleixo, miserabilidade, roupa mal feita. Santidade não tem a ver com aquela coisa estranha, pesada, densa, espírito de gravidade. Não, santidade tem a ver com a capacidade incrível de perceber distância, saber que ele está longe, eu estou aqui tão pequeno, mas mesmo assim a cruz faz uma ponte e me faz chegar até ele. E por causa dessa cruz eu posso recebê-lo em mim. Você pode hoje experimentar algo grande da parte de Deus, mas não saia daqui sem ter um encontro com Deus, porque Deus precisa e chama a gente que seja marcada por um encontro com a sua presença. Tomara que o espírito de humildade gere em nós quebrantamento aqui hoje. Você crê nisso? Segunda coisa que eu quero mostrar a você: é preciso passar pela experiência do perdão. Olha o que diz o versículo 7. O texto diz assim, ó: veja, tocou a minha boca com uma tenaz e disse: veja, isso tocou os seus lábios, a sua culpa removida e perdoado o seu pecado. Quando o anjo toca Isaías, vai num nível muito mais profundo que a pele. O anjo não faz com Isaías um jogo cênico de emoções, não faz Isaías sentir um arrepio, não faz Isaías dar uma choradinha, expulsar uma lágrima. Leva Isaías num nível muito além da camada da superfície, das epidermes. Ele mostra lá dentro que existe culpa e pecado e precisa ser sarada. Essa noite aqui Deus vai fazer isso. Deus quer levar você para um nível de perdão. Sabe por que tem muita gente destruída na igreja? Porque não perdoa, ou não se sente perdoado, ou pior ainda, quer ser mais do que Deus. Deus perdoa e ele não. Deus está chamando você hoje para um novo tempo. Ele quer entrar abaixo das camadas da superfície e sarar a sua alma ferida, arrancar os anos e anos que ficaram uma lástima, aquela crosta que nunca sai. Hoje o Espírito está te chamando para um novo tempo, para você entender que Deus já lançou lá no mar do esquecimento e não lembra mais, e te olha como uma nova criatura, ficha limpa, a página em branco onde Ele pode escrever uma nova história. Deus está chamando pessoas aqui hoje para um novo tempo. Não fique fora do plano de Deus para a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: perdoar não é esquecer, porque ninguém esquece. Perdoar é você lembrar sem mágoa. As memórias são saradas e você vira testemunho, cicatrizes, a marca fica, mas a história é outra, porque o Espírito agiu e curou de dentro para fora, deixando só a marca da operação, para você lembrar que passou pela mesa de cirurgia do Pai. Deixa o Espírito Santo abraçar você aqui hoje para curar as suas feridas e fazer você ser agente de perdão na sua casa e na sua vida. Diante da santidade de Deus não sobram culpas nem pecados, porque o fogo destrói. Aliás, é isso que Deus faz na parábola do filho pródigo. Ele mostra isso, é tão extraordinário. O filho pródigo sai de casa, gasta tudo que tem, vive longe. Aí a Bíblia diz assim que o pai estava na varanda, olhando lá na estrada. Olha que coisa incrível. Quando o menino vem, o pai diz: é meu filho. E o pai, quando desce, a Bíblia diz que o pai correu. Só que naquela cultura da época, um homem rico como aquele nunca corria, porque correr era sinal de escândalo. Se alguém visse ele correndo, poderia dizer: meu Deus, o homem está doido, escândalo total, fazendo coisa de menino, correndo na rua. Olha o que o pai está fazendo, leitura: meu filho está vindo em escândalo, prato cheio para os fofoqueiros de plantão. Porém eu sou maior do que ele, então eu vou descer, meu escândalo vai ser maior. Então do escândalo maior o povo vai falar, porque o povo gosta de novidade. Vão falar de mim, não vão falar mais dele. Meu escândalo cobre o dele. O que o pai fez na rua, Jesus fez na cruz, e o escândalo da cruz cobriu o meu pecado. Por isso eu estou aqui hoje e posso adorar a Deus, porque Ele desceu no meu nível. A Bíblia diz que o pai corre e beija o filho na rua. Primeira coisa que o pai faz, eu acho tão tremendo: chega para os servos e diz: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Já ali no meio da rua, antes da conversa, já devolve a ele o cargo de dono da fazenda, uma vez que ele tem escravos que servem ele e vestem ele. Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem sandália nos pés, só os escravos andam descalços, coloquem sandálias. E tem a frase que mais me deixa impactado. O pai diz assim, ó: traga um anel.
Olha para mim, quando você emagrece ou engorda, uma das primeiras medidas que você perde, ou no caso ganha, é das mãos. Já notou isso? Vai no hospital ver pessoas tomando soro, a mão cadavérica, pele e osso. O menino sai de casa, gasta tudo que tem, vende tudo, volta quebrado, passando fome, querendo comer o que os porcos comiam. Aí o pai manda trazer um anel, porque o que ele tinha perdeu, provavelmente tentou vender para comprar comida. Aí o pai manda trazer um anel, coloca no dedo e dá certo. É estranho, não é? Ele volta muito mais magro e mesmo assim o anel coube. Sabe o que é isso? Cuidado de pai. Pai conhece o filho, sabe que o filho é baderneiro, rebelde sem causa, vai torrar o dinheiro todinho, vai voltar destruído. Vou fazer um anel um pouquinho menor, para quando eu colocar no dedo dele, ele ter certeza de que eu nunca desisti dele. Mesmo que ele viesse perdido, eu estaria aqui. Por isso que você está aqui essa noite, porque o Espírito Santo conhece as suas medidas, sabe quem você é. Ele te trouxe aqui porque te ama, e Ele quer fazer de você num novo tempo, numa nova história. Você pode adorar a Deus por um minuto? Levanta sua mão por um minuto, adore a Deus por um minuto. Pede para o Espírito Santo, coloca um anel no meu dedo, Deus. Calça as sandálias dos meus pés, me recebe de volta. Me coloca num novo tempo, Deus, me abraça. Me faz nascer de novo, me dá um novo dia. Olha para mim, Deus, para que eu possa gritar: ai de mim, eu preciso desesperadamente do teu perdão. Eu preciso de Jesus. Como é tremendo isso. O pai vem correndo, abraça o filho no meio da rua, bota o anel no dedo e vai num nível ainda mais profundo. O pai faz uma festa. E ele tinha todo o direito pela lei de pegar o menino do jeito que o menino chegou, destruído, descalço, sujo, sem anel, apresentar o menino na festa e dizer: olha aqui, ó, é isso que acontece com o filho que desobedece o pai. Pela lei ele podia fazer, mas não fez. Ele fez uma festa e apresentou o filho do jeito que o filho saiu e não do jeito que o filho chegou, porque é um pai que não te coloca na mídia para as pessoas te destruírem, mas faz uma festa no meio da sociedade para que as pessoas saibam que você tem pai, e um pai que cuida dos detalhes, que olha para a sua vida, que conhece a sua história, que te preservou de pé. Você está vivo hoje porque Deus tem preservado a tua vida. Você tem história aqui hoje porque Deus tem preservado a tua vida. Você está cantando aqui porque Deus sarou a sua alma. Você só está de pé aqui essa noite porque Deus te sustenta. Uma das maiores tragédias da atualidade é esse evangelho do emocionalismo. O evangelho que mascara a realidade, só chega no nível da pele, faz chorar de emoção, mas não consegue mudar de vida. Sintomania. Isaías dá uma poderosa lição para a gente aqui. Diante de Deus é que a gente tem liberdade para chegar. Sabe o que o texto bíblico diz? Que quando ele vê os céus abertos, ele vê os serafins voando. E aí ele faz questão de detalhar esse voo, e para mim isso é tremendo. Ele diz que eles têm 6 asas. Com 2 cobriam rostos. Rabinos dizem que o rosto humano guarda o mistério pessoal de cada um. Olhares indecifráveis, pensamentos guardados aqui. Isso significa que você entende que é misterioso, mas que o seu mistério é tão pequeno perto do mistério maior que é Deus, que você cobre. Chega diante de Deus sabendo que é misterioso, mas que seu mistério é pequeno. A Bíblia diz que com 2 cobriam os pés. A interpretação judaica diz que os pés são símbolos de imperfeição. Os rabinos dizem que nós criamos sapato para esconder a feiura dos nossos pés. É chegar diante de Deus com um mistério, porém pequeno, imperfeitos. Mas tem 2 asas que com elas o texto diz: com 2 voavam. Olha o jeito de chegar a Deus: misteriosos, imperfeitos, mas livres. Diante de Deus você pode voar imperfeito, frágil, pecador, misterioso, quebrado, precisando de cura, mas livre. Ele deixa. Por que você está aqui hoje? Porque Ele deixou. Ele abriu as portas da graça e te chamou para participar do evento. Você está aqui porque Deus deixou você chegar. Terceiro, é preciso ouvir o chamado que vem do trono. Até esse momento aqui, Isaías tem uma relação quase profissional com Deus. Ele sabe onde é o templo, conhece os mecanismos da religião, só que não tem um relacionamento com Deus. A partir desse momento é que ele escuta o verbo que Deus clama. E o texto faz questão de colocar o verbo no passado. Então ouvi a voz que clamava. Quando ele entrou no templo, Deus já estava clamando, mas ele, tão cheio de pecado, não conseguiu ouvir. Por isso que tem muita gente na igreja que não ouve nada, porque vive de pecado sobre pecado. Quando o Espírito Santo toca e limpa, você abre o ouvido e escuta Deus clamar e se inclui no processo. Sabe o que é incrível desse texto? O que mais me chama a atenção, a forma como o texto coloca.
Deus está clamando no templo. Só que Isaías, presta atenção no que eu vou te dizer. Olha o que o texto diz. No ano em que morreu o rei Uzias, não fazia nem um ano ainda. Isaías tem uma saudade do rei, porque ele é profeta da elite, tem um longo ir e vir dentro do reino. E ele vai chorar pelo rei Uzias. Sabe quem é o rei Uzias? Indivíduo que começou bem, reinou 52 anos em Jerusalém. Um homem que começou bem, mas terminou mal. Encheu de orgulho, achou que podia ser melhor do que rei, mais do que rei. E resolveu também fazer serviço de sacerdote. Deus o feriu de lepra e ele morreu leproso. É esse rei que Isaías está chorando. Aí quando chega no templo, sabe o que Deus faz com ele? Mostra um trono. E um rei assentado no trono, que ele tem que dizer: eu vi o rei. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Resuma aqui agora a tua vida e assuma qual é o rei da tua história, diante de quem você se curva. Quem é o teu rei? Deus está falando para você aqui hoje: quem é o rei da tua vida? A quem você levanta um trono na tua casa? De quem é o altar da tua tenda? Quem é o rei que manda na tua história? Quem é o rei dos teus sonhos? Quem que é o teu rei? A cultura judaica tem uma coisa tremenda. Judeu nunca bota nome em coisas, só em gente, se tiver personalidade. Brasileiro bota nome em carro, moto. Judeu não. Judeu só põe nome se tiver personalidade. E Jesus chamou o dinheiro por um nome, Mamon. Um nome terrível, que é da raiz aramaica da palavra amém. Mamon e amém, a mesma raiz. O que o texto está frisando para nós é que você pode montar 3 altares ao longo da sua vida. Você pode levantar um altar para Deus, e esse é certo. Pode levantar um altar para o diabo, e aí é o perigo. Mas também pode levantar um altar para o dinheiro, e aí é mortal. Ou Deus, ou o diabo, ou o dinheiro vão dar o amém da tua vida. É diante de um dos 3 que você se curva. A um dos 3 vão governar a tua história. Os rabinos dizem que o dinheiro é tão perigoso que você consegue apagar o sol se colocar uma moeda bem perto do olho. John Wesley disse: quando o dinheiro chega no meu bolso eu gasto, antes que ele encontre o caminho do meu coração. Você não precisa sair daqui rasgando dinheiro, mas pode investir em missões. O que você não pode deixar é que o dinheiro roube a sua alma e faça você ficar orgulhoso, achando que é o rei do pedaço, que manda em todo mundo, que está acima de todo mundo. Para Deus não interessa o tamanho da sua casa, quantos carros você tem na garagem, não interessa a tua conta bancária. Deus não se importa com isso. Deus quer saber se aqui dentro do teu coração ainda tem uma chama ardente, ainda tem um encontro com o sagrado. É isso que Deus procura. Porque o seu dinheiro pode comprar o melhor colchão, mas não compra sono. Teu dinheiro vai te dar um endereço, mas não vai te dar um lar. Seu dinheiro pode te dar uma boneca, parecendo uma boneca, mas não te dá uma esposa. Teu dinheiro te dá uma aparência de 30 anos, mas você tem 60, não tem mais memória. Teu dinheiro pode fazer você ir até o túmulo, mas de lá para baixo não tem mais jeito. Só o Espírito de Deus é que pode te levar para o além túmulo e te levar para o encontro com a graça, o olhar de Jesus. O Deus que te conhece quando tudo falha. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo me diz que há pessoas pensando: para que investir meu dinheiro em missões? Porque o dinheiro não é seu, é pela glória de Deus que Ele tem te colocado aqui hoje. Você está vivo porque Deus te deu vida. Você trabalha porque Deus te deu bênção. Você está vivo porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Você está aqui hoje porque Deus te conhece. É tempo de terapia espiritual. Ouvir Deus. Eu sinto falta às vezes na igreja de silêncio. Tem um culto que eu gostaria de ter na igreja, um culto do silêncio. Ninguém falasse com você, você sentasse num canto e escutasse Deus. Você ia perceber que Deus tem saudade de conversar com você. Você sabia que Deus tem saudade de andar com você? Do tempo que você conversava com Ele a sós, não via a hora de chegar no culto. Do tempo que crente ainda orava de madrugada. Do tempo que você entrava para dentro do banheiro e se fechava para orar. Do tempo, irmã, que a senhora chorava escondendo, sufocando o choro no travesseiro para não acordar o esposo. Jesus está dizendo para você: eu tenho saudade daquele tempo, vamos reatar. Essa noite aqui é noite de retorno. Retorna para esse momento. Volta para esse tempo. Volta para um tempo onde você e Jesus andavam juntos. Onde você e Jesus tinham a simplicidade do abraço. Onde você e Jesus eram companheiros de caminhada íntimos. Eu gosto tanto dos discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos andando a pé com Jesus. Jesus se apresenta. Irmãos, olha que coisa linda. Jesus é um Deus que anda, gosta de andar. Aí ele resolve, ele sai da morte, ele vence a morte. Ele vai fazer o quê? Vai andar, caminhar a pé. 11 quilômetros a pé com os discípulos de Jerusalém para Emaús.
E à medida que ele vai andando, vai conversando com os discípulos, a conversa é tremenda, o coração vai ardendo, os olhos não identificaram, mas o coração na hora acusou, é santo quem caminha do lado. Aí a Bíblia tem um detalhe que é tão bonito, diz que quando eles chegaram na entrada da cidade, Jesus fez como quem ia para longe, olha que tremendo, tipo assim, gente, foi bom andar com vocês, eu vou por aqui, eles falaram, não, dá não, andar com o Senhor é tão bom que a gente quer alongar o caminho, vamos lá em casa. Está aí um convite irresistível para Jesus. Vamos lá em casa, Jesus. Convida Jesus para ir na sua casa hoje. Senhor, vamos lá em casa no final do culto. Entra no meu quarto aqui, Jesus. Vamos ter uma conversa só nós dois. Está sumindo das igrejas essa intimidade com Jesus. Por que nós somos crentes afinal? Por causa de Jesus. Eu li a história de uma missionária americana que me impactou de uma forma tremenda. Ela sofreu um acidente desses brutais da vida, de carro, e ficou da cabeça, do pescoço para baixo, completamente imobilizada. Tanto que a frase que ela diz é o seguinte: eu fiquei toda plégica. Mas um sorriso tão forte no rosto, tão extraordinário, uma presença de paz tão grande com aquela mulher, que ela passou a estar nas igrejas ministrando. Depois do acidente é que ela se descobriu como uma vocação para ministrar nas igrejas. E eu estava vendo um documentário quando o jornalista pergunta a ela assim, olha para ela e diz assim: é impressionante como a senhora ri, sorriso tremendo, é como se a senhora fizesse com que todos os músculos do corpo refletissem no sorriso. E ela disse para ele: é simples, meu filho, um dia, olha o que ela disse, eu tenho um encontro marcado. E ele disse: é com quem? Com Cristo. Um dia, quando eu sair dessa cadeira, Ele vai me receber, e aos olhos dele eu ainda sou inteira. E ela disse: ele é elegante, ele vai me abaixar, pegar na minha mão, dar um beijo, vai me tirar para dançar. E aí, a eternidade vai ser pequena para essa dança. Eu vou colar o rosto nele e vou dançar a eternidade toda, usando tudo que ele me deu. Porque é por causa dele que eu ainda estou viva. Vida é por causa dele. Me tiraram os movimentos, mas a vida ele não tirou. Ele ainda me espera para uma dança. Jesus hoje quer te tirar para dançar aqui. Nível de intimidade com Deus. Você está sentindo essa graça que está aqui? É tremendo o negócio aqui. Deus está chamando, não fica fora não, não fica moscando aí não. O Espírito Santo está chamando você para participar desse momento, para entrar no abraço da graça, envolvido pela nuvem de glória que existe aqui. Sabe o que é incrível? Deus, quando tira Israel do Egito, começa a ensinar uma outra teologia, a teologia da leveza. Israel está acostumado com pó, deserto, pedra, um monte de coisa. Todo lugar que vai no Egito tem uma pedra gigante com o nome de algum Deus. Aí Deus começa a desconstruir tudo isso. Primeiro milagre que manda para Israel nem nome tem, é maná, que no hebraico é o que é isso? Tudo no Egito tem nome e o milagre de Deus não tem, porque não dá para colocar marketing nem etiqueta no milagre de Deus. Se tudo no Egito é pedra imponente, Deus aparece na leveza da nuvem, que o vento sopra e manda embora. Que é para você ter vontade: volta nuvem, fica mais aqui com a gente, não vai não. Nas pedras você deixa marca, na nuvem não. Ninguém aqui pode segurar a nuvem de Deus. E hoje o Espírito Santo quer te dar um abraço tão apertado, para você sentir saudade da nuvem e poder ficar perto da glória de Deus. Feche os seus olhos por um minuto, você consegue? Eu sinto tão tremendamente Deus falar com alguém aqui hoje. Jesus está falando com você aqui hoje. Ele tem saudade da sua voz. Ele tem saudade de momentos que vocês passaram juntos. O santo, quando se apresenta, quer chamar você para um renovo. Hoje é noite de renovação, de transformação, de mudança de vida. É noite para você sentir o Espírito Santo agir na sua casa e na sua causa. Jesus está chamando essa igreja para um movimento tão bonito, tão pleno, onde a gente vai se envolver num tempo novo, planificado de Deus. Para você poder fazer igual a Isaías, a resposta perfeita: eis-me aqui, eu estou onde o Senhor quer que eu esteja, envia-me a mim, eu vou onde o Senhor quiser que eu vá, mas eu não tenho mais as rédeas da minha vida, elas estão nas tuas mãos. Quero pedir a permissão do pastor, fica de pé por favor. Jesus está falando com você aqui hoje tremendamente. Se você sentiu que o Espírito Santo mexeu profundamente no seu coração, e você quer fazer um renovo com Deus, reatar os laços com Deus, da sua espiritualidade, quer sentir de novo, ter a sua vida com Deus, ou se você hoje quer experimentar uma novidade de vida e tem coragem, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Sabe o que o Espírito Santo está pedindo para você aqui hoje? Que você venha aqui com o coração aberto, livre,
para ter uma experiência pessoal com Deus intransferível. Para você não ficar vivendo de testemunho de terceiros, mas porque você experimentou Deus em você. Vem adorando a Deus. Vem orando a Deus. Vem pedindo a Deus: Deus, eu estou indo, vem o Senhor me encontrar. Se tem uma coisa que é bonita da Bíblia, é que toda vez que a gente vai até Deus, Ele vem até nós, é encontro. Eu sinto a graça de Deus de uma forma tão tremenda aqui hoje. Amém. Já tem pessoas voltando ao lar, à casa do Pai, recebida por Deus, por um Deus que nunca te esqueceu, nunca te abandonou, te ama, por isso te trouxe aqui hoje. Seja bem-vindo à casa do Pai. Eu quero que você saiba de uma coisa, presta atenção no que Deus está falando para você aqui hoje. A maioria das vezes a gente vem para a igreja, principalmente culto de domingo, achando que vai ser a mesma coisa. Hoje Deus te surpreende. Esteja aberto para experimentar surpresas de Deus. Deixa o Espírito Santo te abraçar aqui na frente agora de um jeito diferente. Você vai sentir seu coração arder, uma ardência, vai brotar lágrimas nos olhos, porque a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não consegue parar o rio, ele vai brotar pelos olhos. O que desce nos seus olhos é a palavra gerada dentro do seu coração. Jesus está te chamando hoje para um novo tempo. Ele quer que você seja o diferencial da sua família. E não interessa o que as pessoas disseram de você até hoje, interessa o que Deus vai falar a partir de agora. Jesus está falando com você. Tem mais gente, deixa o Espírito Santo tocar em você. Tem mais gente, deixa Jesus te trazer aqui. Não resista ao Espírito, deixa o Espírito te trazer. Vem aqui, Jesus está te chamando. É você mesmo, Deus está chamando você. Jesus te ama de um ponto de vista que nem você sabe que existe. Deus quer colocar um novo cântico na sua boca. Ele quer te dar hinos para você compor na igreja. Ele quer abençoar você com o seu ministério de uma forma tremenda. Jesus está te trazendo hoje para mostrar para você que Ele nunca esqueceu de você. Ele não deixou de ouvir suas orações. Você tem orado: Senhor, será que o Senhor me ouve? Ouve. Ele te ouve, te ama e te responde hoje aqui. Jesus está te chamando para um novo tempo. Fecha os seus olhos. Quando eu peço para você fechar os olhos, é para você olhar para dentro, para você enxergar lá dentro o que o Espírito está começando a fazer. Porque o Espírito de Deus não faz brincadeira com a gente. O Espírito de Deus não ilude. O Espírito de Deus entra, é por dentro que Ele trabalha, de dentro para fora, queimando as toxinas, fazendo com que a gente entenda que diante da santidade de Deus não ficam mais orgulho, mentira, pecado, corrupção. Sai tudo e a gente é limpo e leve. Oh Deus soberano e fiel, nós estamos aqui hoje por causa da Tua graça, Pai. Somente por causa da Tua soberana e multiforme graça. Ó Deus, quantas pessoas aqui à frente, quantas vidas aqui à frente, Deus, chorando na Tua cruz, aos pés da Tua cruz. Gente que veio aqui porque sentiu o coração queimar, Pai. E eu só tenho palavras para te agradecer, porque sei que aqui grandes histórias estão começando a ser mudadas. Ó Deus, agora em nome de Jesus eu peço, como ministro do Evangelho, que o Teu Espírito abrace cada um aqui. Ah, vento do Espírito, sopra livre aqui nessa noite, sopra, alcança todo mundo, que a Tua graça alcance na galeria aqui embaixo, que o Teu Espírito pegue todo mundo. Quem está aqui dentro hoje, sinta-se sacudido pela Tua graça, alcançado pela Tua presença, abraçado, abrasado pelo Teu fogo, Deus. Oh, bendita chama, ah, fogueira tremenda, acesa no nosso peito, na nossa alma. Ah, Espírito de vida, não há palavras, Pai, não há palavras. Ah, Espírito Santo, não há palavras. De repente não vejo mais minhas ações, só louvamos, só te agradecemos. Eu só vejo a glória. Ah, Espírito Santo, percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me
te ama, meu irmão. E a tua vida nunca mais será a mesma. Convide Jesus para caminhar com você. Cada passo que você der, convide Jesus para estar com você. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, coloque a mão no ombro da pessoa que está na sua frente, do seu lado. Nós vamos fazer mais uma oração. Aleluia, 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 aleluia. Vai sentindo aí, meu irmão, vai sentindo aí. Continue com a mão no ombro da pessoa que está aí. Hoje é culto da família. E foi falado aqui sobre perdão, sobre liberdade, sobre paternidade. E Deus tem algo para fazer. O pastor Alan vai estar orando mais uma vez, orando pelas nossas famílias, porque você vai sair daqui diferente, meu irmão. Se tem que perdoar, você vai sair daqui, vai ligar, vai passar uma mensagem, você vai perdoar, você vai se sentir perdoado, você vai sair daqui diferente do que você entrou aqui. Em nome de Jesus. Ah, Deus, o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra jamais volta vazia. Então, em nome de Jesus, o que nós pedimos agora é que cadeias sejam quebradas, Pai. Ninguém perdoa porque quer, perdoa pela graça. E a Tua graça está derramada aqui, Pai. Passa bálsamo nas feridas do coração.
Sara o coração dessa mãe, desse pai que está aqui hoje, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ah, Espírito Santo, limpa, Pai, a memória dos abusos sexuais. Limpa, Deus, a memória dos abortos feitos à escondida. Limpa, Deus, as memórias amargas. Porque hoje o Teu Espírito entrou com liberdade a essa casa. Teu Espírito entra aqui, Pai, com transformação e vida, com quebrantamento, com coração novo. A Tua palavra quebra as cadeias que nós não podemos quebrar. E a Tua palavra que entra, Pai. E hoje o Teu vento do Espírito, o vento da liberdade, o vento que traz novo nascimento, o vento da novidade de vida, está soprando sobre esta igreja. Ah, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que corações sejam quebrados aqui hoje, que vidas sejam alcançadas. Entra no hospital, Deus, na cadeia. Ah, Senhor, há pessoas aqui com o coração ferido por palavras terríveis, que foram ditas como punhais que rasgaram a alma. Mas hoje a Tua palavra faz cirurgia, reconstrói. A Tua palavra, Deus, esse casamento vai dar certo, vai continuar. Esse casamento não termina hoje, não acaba aqui, porque o inferno não tem a última palavra nesta igreja. É na autoridade do Teu Espírito que nós destruímos todo levante do inferno, toda obra do maligno, tudo que se levantou contra essa família, contra essa moça, contra a vocação desse rapaz, contra sonhos. Porque hoje, Deus, veio salvação a essa casa, veio libertação a essas famílias. Abrace a pessoa do seu lado, abrace. Deus, através do seu abraço, pode curar alguém aqui hoje. Jesus quer curar essa pessoa do seu lado através do seu abraço. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.